Você conhece os tipos de combustíveis utilizados em caldeira, suas aplicações e rendimento? Assiste esse vídeo que hoje nós vamos falar sobre isso. Você já sabe que a função do combustível na combustão é fornecer energia química e transformá-la em energia térmica. Isso é o que acontece na reação química de combustão. Eu tenho um combustível com energia química, mais um comburente, que é o oxigênio, acontecendo uma reação química que precisa ter uma fonte de calor, e aí entre os três pilares da combustão é combustível, comburente e fonte de calor, e nessa reação química acontece uma liberação de calor, formando a combustão. Essa liberação de calor é reaproveitada em caldeiras para produção de vapor. Então, de certa forma, sob a determinada ótica, a caldeira é um trocador de calor pressurizado. Óbvio que não é tão simples quanto isso, mas sob o ponto de vista, sob a ótica termodinâmica, é isso que acontece. A caldeira é um trocador de calor. Uma das coisas mais importantes do que acontece, deve ser controlado na caldeira, é o controle de combustão. Então, se eu tiver uma combustão perfeita, uma combustão bem controlada, eu vou ter uma geração de calor muito boa, muito eficiente, bem controlada. Por consequência, eu vou ter uma geração de vapor estável, eficiente e bem controlada, com pressão estável, com vazão de acordo com as necessidades, controle de nível estabilizado, tudo isso. Vamos lá. Quais são os combustíveis utilizados em caldeiras e suas características e a influência deles no rendimento? O primeiro combustível, vamos dividir em líquidos, gasosos e sólidos. Combustíveis líquidos, a gente está falando principalmente de óleos, na sua grande maioria aplicado óleos de origem mineral, derivado do petróleo. Então, óleo BPF, óleo BPA, tem óleo de xisto, óleo diesel, às vezes alguma caldeira menor queimando gasolina, talvez assim hotéis muito pequenos, mas isso é já bem incomum nos dias de hoje. Então, a característica do combustível líquido é que ela armazena uma densidade energética bastante alta e de fácil armazenamento. Então, se a gente pensar num automóvel, eu armazeno no tanque de combustível o combustível lá dentro. Então, eu tenho uma densidade energética bastante grande e sem grandes preocupações técnicas de armazenar aquilo. Eu não preciso pressurizar, tem tanque pressurizado, eu tenho grandes volumes, eu consigo, no caso do automóvel, percorrer bastante longas distâncias. A mesma coisa acontece em caldeiras. Então, o combustível líquido consegue te dar isso. O problema é que esses combustíveis líquidos, na sua grande maioria, não são renováveis, que são da origem do petróleo. Então não são renováveis. Então eles contribuem com a emissão de carbono na atmosfera. Existem algumas caldeiras, eu conheço algumas fábricas que queimam combustíveis líquidos de origem vegetal, principalmente da reutilização de óleo de soja. Então tem algumas caldeiras em grandes centros que fazem a captação de óleo de cozinhas de restaurante, refinam ele, tratam ele para utilização em queima de caldeira, já que ele não pode mais ser utilizado em cozinhas de restaurante. Vamos para o segundo combustível, combustíveis gasosos. Aí a gente está falando principalmente de gás natural, mas também tem algumas aplicações de biogás, que são de origem de biomassa. A grande maioria das caldeiras que queimam gás utilizam gás natural ou gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, porque eles têm maior densidade energética do que o biogás, por exemplo, que na sua base é o gás metano, ele tem um PCI menor. Qual é a grande vantagem das caldeiras, a grande característica dessas caldeiras? Que você não precisa ter um tanque de estocagem. No caso do gás natural, geralmente você está interligado à concessionária fornecedora de gás natural. Então a gente tem, cada estado tem pelo menos uma concessionária
área de gás natural, onde passa os gasodutos. Onde tem GLP, você precisa ter a logística de alimentar esses tanques com carretas a granel. Algumas fábricas utilizam ainda esse combustível quando tem pouco consumo de vapor, pouca produção de vapor e que tem bastante uso de empilhadeiras, que queimam, por exemplo, empilhadeiras que utilizam gás como combustível. Então é vantajoso isso porque a operação de uma caldeira a gás ela é extremamente limpa, ela tem baixíssima operação, o custo do vapor não vai ser baixo, ele vai ser um custo alto, mas para algumas indústrias, devido ao fato do consumo de vapor ser extremamente baixo, esse custo acaba não sendo significativo e acaba sendo viável porque a fábrica se mantém limpa, a operação é extremamente mais limpa do que combustíveis líquidos ou combustíveis sólidos, como por exemplo biomassa. Então isso muitas indústrias farmacêuticas utilizam esse tipo de característica, é bastante importante para a indústria farmacêutica. E o terceiro tipo de combustível é o combustível sólido. A gente está falando aí também combustíveis sólidos, tem combustíveis renováveis e não renováveis. Combustíveis não renováveis, carvão mineral. Grande maioria das aplicações de caldeiras que queimam combustível sólido são combustíveis renováveis. E aí eu tenho uma lista aqui de 16 principais biomassas que são combustíveis sólidos que nós da Control já ajudamos nossos clientes a otimizar a queima e alavancar resultados. Vai desde madeira, pinos, eucalipto, acácia, passando por casca de arroz, o tradicional bagaço de cana, casca de amendoim, bambu, casca de soja, palha de milho, babaçu, casca de milho e casca de coco e aí vai, tem vários outros. Quais são as principais características desses combustíveis sólidos? Eles têm uma operação maior, uma operação mais complexa, principalmente no transporte e armazenagem, para alimentação disso dentro da caldeira. As caldeiras são mais robustas, as caldeiras são maiores do que uma caldeira que queima combustível gasoso ou combustível líquido. Consequentemente, caldeiras que queimam biomassa, por exemplo, combustível sólido, são caldeiras mais caras do que caldeiras que queimam gás ou óleo. Mas tem uma grande vantagem, que o custo da tonelada do vapor produzido é extremamente mais baixo. Então isso, apesar de ter toda a operação mais complexa, custo de investimento do equipamento ser mais alto, acaba compensando que o custo operacional é extremamente mais baixo. Legal, espero que você tenha gostado dessas curiosidades. Nos siga nas redes sociais, siga a gente no canal no YouTube para mais conteúdo sobre isso.